Como é que a gente faz para se aprofundar na espiritualidade e exercer sem culpa o livre-arbítrio que Deus nos deu? Devemos viver sem medos e de uma maneira que orgulhe a Deus. Para isso, precisamos compreendê-lo vivendo os seus preceitos. Afinal, somos imagem e semelhança dele. Nosso convidado de hoje é Thiago Brunet, nesse pequeno corte de um podcast onde ele fala sobre diferença entre espiritualidade e religião. No final, eu vou trazer uma reflexão. Espiritualidade completamente diferente de religiosidade. A religião está perdendo a força, a espiritualidade está ficando forte. A religiosidade são os conjuntos de regras feitas pelos homens para manter as pessoas na linha debaixo de uma religião. Okay. Tiago, isso é positivo ou negativo? Depende de quem é a pessoa. Por exemplo, a religião cai muito bem numa pessoa que acabou de sair do tráfico, quer largar tudo, quer deixar de ficar na bandidagem e ela não vai conseguir se conectar na espiritualidade primeiro. Ela tem que passar pelo caminho da religião, que é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode fazer aquilo, tal coisa, não pode também. É assim. Agora, tem pessoas que já tem uma conexão com Deus e aí a religiosidade não tem sentido. Tá. E o que é espiritualidade? Diferente da religiosidade, que é o conjunto de regras, feita pelos homens em nome de Deus, a espiritualidade é a conexão direta com Deus. É você poder ser uma pessoa melhor, mais calma, mais tranquila, mais empática, se colocar no lugar dos outros, ajudar, ser mais generoso, tudo isso por causa de Deus, sem esperar nada em troca. A partir do momento em que o indivíduo compreende como o universo funciona, ele está muito mais próximo da espiritualidade. Tudo que existe no micro, existe no macro. Deus criou e colocou coisas para funcionarem sozinhas. E você precisa entender como é que elas funcionam, para não ficar refém de regras duras. Mas sim, compreender com o coração o porquê das punições e provações, assim como o porquê da prosperidade e do sucesso, e escolher por conta própria que caminho seguir. A partir daí, estamos aptos a jogar o jogo e caminhar no caminho do sucesso e da prosperidade, se você é dos meus. Deus nos deu as regras, basta seguir e ser feliz. Veja o corpo humano, uma das criações divinas que funciona sozinho. Existem muitas coisas que acontecem aqui que a gente não precisa pensar para que elas aconteçam. Por exemplo, nosso sistema digestivo. Quando comemos, ao colocar na boca um alimento, começou o processo digestivo. Mastigamos, glândulas salivares começam a funcionar, o estômago ativa, pâncreas, fígado, suco gástrico é excretado. Depende do que acontece com o nosso corpo, ele reage. Assim como o planeta Terra não para, está sempre rodando, nosso organismo também. Aí que vem o pulo do gato, a compreensão com o coração, num olhar espiritual, não somente fisiológico do nosso corpo. Depende do que tu coloca para dentro da tua boca, que é uma causa, e daí o teu corpo vai reagir de alguma forma. Essa reação dele é o efeito. A comida é saudável ou não? Aumenta a insulina, o batimento cardíaco, gera um efeito no teu corpo. A lei da causa e do efeito é uma baita lei para a gente entender. Tudo que acontece tem uma causa, e cada causa tem um efeito correspondente. Não só no âmbito do nosso corpo, do organismo, mas nas tuas relações sociais, no teu convívio, nos teus projetos. Que efeito uma atitude considerada pecado pela religião pode trazer? E que efeito uma atitude considerada uma virtude pode trazer? Toda a criação divina são dádivas que Deus criou e funciona sozinho. Outros aspectos do universo e da nossa vida também são assim. Precisamos entender as leis universais. Existe a lei da vibração, do retorno, entre outras. Então não é só pecado, céu e inferno. Existem sim coisas ruins como o inferno acontecendo tanto agora nesse mundo, na nossa existência aqui na Terra, como depois da nossa morte. O que está errado para a religião também está errado para a espiritualidade. Só que na espiritualidade, a pessoa respeita, não por medo da punição, mas sim porque já entendeu que fazendo o correto, colherá resultados positivos disso e evitará sofrimentos, porque sabe que a conta chega, ou agora ou depois que a gente partir dessa vida. Se plantar coisas negativas, a colheita vai ser negativa também. Ela vem agora ou depois da partida. Esses entendimentos trazem reflexões mais profundas que exigem conhecimento, conteúdo, sabedoria de interpretação. Questões sobre por que eu nasci onde eu nasci, nessa classe social, nesse país, com tais e tais dificuldades, problemas físicos. Existe um plantio acontecendo há séculos por gerações passadas de cada um de nós. Agora é a nossa vez de consertar isso e pavimentar o bem para as próximas gerações. Temos a oportunidade de viver e construir o novo. E isso é assunto para os próximos vídeos. Contudo, não importa se você segue uma religião ou se está no caminho da espiritualidade. O importante é cada vez mais estreitar os laços com Deus através de rotinas sagradas e compreender cada vez mais como o universo criado por Ele funciona.